Olá, graça e paz. Estamos dando início a uma meditação espiritual e, para isso, nós gostaríamos de convidá-lo a acompanhar conosco a leitura de um texto que está em 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Diz assim: O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. Esses dias eu estava ouvindo uma música gospel cantada por um cantor chamado Leonardo Gonçalves, e tinha um refrão da sua música que dizia que minha vida é, é obra de tapeçaria, e o tapeceiro. E eu não peguei o restante do que ele dizia sobre o tapeceiro, mas eu complementei dizendo: o tapeceiro é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, para fazer jus, um pouco de jus, à nossa reflexão deste momento. Então, voltando os nossos olhos para o texto, diz a palavra: o rei da Síria tinha grande respeito por Naamã. Grande respeito por Naamã. Hoje, o que está faltando muito na nossa sociedade é a questão de pessoa, de haver pessoas, de ter pessoas com respeito, de ter pessoas com dignidade que transmite respeito, não é mesmo? E por conta disso, nossa sociedade está enferma, nossa sociedade carece de uma. Tem uma ânsia muito grande de a solução de um problema, uma situação problemática que é a questão da violência. A questão da violência ela tem o seu berço. Esses dias alguém me dizendo sobre a sua crença, e você, eu sou de berço, é, de berço tal, de berço é, cristão, de berço, para não dizer as placas, né? Mas então ela queria dizer com muita força, com muita ênfase, que ela era assim, que ela carregava nela algo que vinha do berço. E é isso que os nossos cidadãos brasileiros, compatriotas, nossos compatriotas, né, carecem de pessoas que se levantam dentro do lar, né, com autoridade, com capacidade de tratar situações, de resolver situações, de ser exemplo na solução de problemas. Meu filho estudou na USP, lá de Ribeirão, e disse que, embora sendo uma cidadezinha do interior, a maioria dos colegas eram de lares destroçados, lares destruídos pela separação. E eram poucos os que podiam dizer, a minha família, meu pai, minha mãe, né? Nunca a maioria deles tinham essa condição de dizer, os meus pais, né? Porque não tiveram aquilo que mais pesa no lar, que é a personalidade ou a expressão familiar, né? A, a questão do pai e da mãe, né? Para ser referência, para ser exemplo. Então, o mundo está carente de exemplo. Aliás, exemplo de respeito, né? Pessoas respeitosas. Né? É, Voltando o nosso olhar para a questão do rei da Síria, esse rei, na época, era um arameu, não era Síria igual é hoje lá, né? Hoje, aquele lugar é conhecido como a Síria, mas antes era Arã, né? Então, ele era arameu, ele era um arameu. E ele tinha, então, esse rei tinha, então, um grande respeito por Naamã. Naamã, quem era Naamã?
Aí o restante do versículo diz: comandante do rei, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Comandante, alguém que liderava. Ele era subalterno, Naamã era subalterno do rei. E veja, ao invés de ser ele, veja bem o inverso da situação, né? Ao invés de ser o comandante do rei, que tinha admiração pelo rei, era o rei que tinha admiração por ele. Olha só que coisa bonita, né? A autoridade do comandante do rei era uma referência para o rei. Talvez fosse até um conselheiro do rei, não é mesmo? Talvez fosse até alguém que muitas vezes ajudou o rei a resolver conflitos. Não é? E é interessante que Paulo disse com relação ao que ele fazia, as almas que eram libertadas, as almas que eram curadas, que eram transformadas. Paulo dizia que tudo aquilo não era mérito seu, que tudo aquilo era de Deus. Ele dizia: a nossa suficiência vem do Senhor. A nossa suficiência vem do Senhor. Então, diz aqui o texto que o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria por intermédio de quem? De Naamã. Mas ele tinha um problema. Embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. E a lepra era uma doença que, em meio ao povo de Israel, era considerado algo muito, muito terroroso. O povo não tinha não tinha muita simpatia com a situação de pessoas assim. O tratamento deles, do povo de Israel, com pessoas que adquiriram essa doença, eram assim de imputar a eles sofrimentos. Além da dor que sofriam, né, por sofrer na pele a dor da lepra, né, eles tinham também a dor da separação. Eles tinham que ser é, é, enclausurados em algum lugar, separados em algum lugar. Existia até como o Vale dos Leprosos, como aqui no Brasil também tem um lugar aí que, se não me engano, ainda existe um lugar aí que é o lugar de pessoas que têm essas doenças, né? Doenças, não, se não me vem à memória agora o nome, mas doenças contagiosas, são separadas, né? São colocadas à parte. Mas, então, o povo de Israel tratava os doentes na época assim, eles eram separados, né? Eram separados. Tudo bem que o que a gente viu, que a gente pôde contemplar com os nossos olhos e viver e vivenciar no ano de 2021, né, a questão da pandemia, não foi brincadeira, né, o que nós estamos vivendo ainda, né, com relação a tudo isso, né, é necessário, né, se faz necessário não só a separação, como o uso da máscara, né. O leproso lá, ele era coberto com um pano que ia até os lábios superiores, diz aí alguns estudiosos, né, o pano que eles colocavam ali cobria boa parte do rosto, que vinha até o lábio superior. Mas, e isso está registrado, toda essa forma de pensar que estamos levantando agora, está registrado na Bíblia, em Levítico capítulo 13, versículo 45 e 46, diz a palavra de Deus o seguinte: quem ficar leproso, apresentando quaisquer desses sintomas, usará roupas rasgadas, andará descabelado, cobrirá a parte inferior do rosto e gritará: impuro, impuro. Enquanto tiver a doença, estará impuro, viverá separado fora do acampamento. Então, era esta a sina do indivíduo que carregava em seu corpo as marcas e não só as marcas, mas as feridas da lepra.
E Naamã, então, estava nessa situação e ele queria resolver o problema. Alguns estudiosos dizem que o termo hebraico não se refere somente a hanseníase, mas também a diversas doenças de pele. Alguém comentando diz, era apenas uma doençazinha de pele. Está parecendo aquele cidadão, né, que declarou, uma gripezinha. Deus tenha misericórdia dele. Deus tenha misericórdia dele. Que ignorância, né? Mas, então, voltando a nossa atenção para o termo bíblico, na questão não só da lepra, mas a questão também da capacidade de liderar, de ser autoridade, como Naamã, nós vemos que ele, ele era taxado como alguém com uma limitação. E não é à toa que Paulo também tinha uma limitação. E a palavra de Deus diz que essa limitação era chamada tinha um nome que chamava-se espinho na carne. E esse espinho na carne da vida de Paulo era um espírito maligno, né? Um demônio que o esbofeteava, que trazia a ele muito sofrimento. E ele não aguentando mais aquela situação, um dia ele se dobra cai de joelho diante de Deus e clama a Deus para Deus tirar dele aquilo. E Deus disse: Olha, filho, a minha graça te basta. Que Deus tenha misericórdia. Eu não sei qual é o espinho na sua carne. Eu não sei qual a lepra que está consumindo você. Mas que Deus tenha misericórdia e derrame da sua graça sobre você também. Essa é a minha oração. Essa deve ser a sua oração também. Que Deus derrame da sua graça sobre você e te dê vitória sobre aquilo que o está afligindo. Eu não sei, porque a lepra simboliza aqui o pecado na vida do ser humano, e ela precisa ser estancada, assim como Naamã desejava que ela fosse estancada. E ele ouviu de uma garota que fazia parte lá da cozinha da sua senhora, da sua esposa, deu a ele, indicou a ele um santo remédio, que era um profeta que tinha a solução para o seu problema, que iria dar a ele a indicação de como ele ia fazer para se livrar da lepra. E você, o que você pode fazer para se livrar da lepra, pecado da sua vida? Crer em Jesus. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, disse o Senhor Jesus. E é isso que ele quer. Creia nele. Jesus é a solução. Que Deus tenha misericórdia de você. Essa é a minha oração e te ajude a se libertar e te ajude a se entregar a ele. Em nome de Jesus. Amém.